Boa noite, pessoal. Me chamo Ed Mendes, sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de Vue.js. Tem vários frameworks hoje no mercado, tem o Angular 2, nem é 2 agora, está no Angular, eles falam que é o Angular 5, sei lá o que tem. E eu queria, não tem slide, não tem nada, é bem roots mesmo, estilo quando o Cabelo trabalhava aqui, ele que trouxe essa ideia do papo reto e tô seguindo ele aqui, nada de apresentação. Então, o que eu queria falar para vocês hoje, assim, falar três coisas do Angular, do Vue.js. Primeira coisa, componentes com ele, como que a gente faz componentes com ele, que o Vue.js é tudo baseado em componentes, isso aí facilita bastante o desenvolvimento, a reutilização das coisas, é bem simples de utilizar, e também de rotas com componentes. Então, tem 3 exemplos aqui que eu coloquei. Primeiro são componentes tipo simples, né? Tipo uma página, 2 templates, os componentes que eu criei, outro componente dinamicamente e outro rotas com componente. Então vamos lá, o primeiro aqui é bem simples, igual eu estava mostrando aqui no browser, não tem segredo nenhum. Isso aqui é feito com Vue, então aqui é um componente e aqui é outro componente. E como que esse código está? Vamos lá. Todo mundo está vendo aí? Dá para ver, né? Agora sim, vamos lá. Bom, como é uma aplicação Vue.js, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instanciar aqui descendo aqui. Só da gente fazer isso daqui, a gente já está instanciando o Vue.js. Então, a gente está instanciando, está dando o nome de app aqui, deu o ID aqui, né? E esse ID aqui tem que ser o mesmo do div aqui que vai estar aqui em cima. Esse aqui. Então, tudo que está dentro desse div aqui, o Vue.js vai ser encarregado por fazer as maracutaia dele aí. Então, nesse exemplo aqui, eu estou criando 2 componentes. Um componente linguagens, que é esse aqui. Então, esse nome que a gente dá aqui, componente linguagem, é o mesmo nome que a gente vai utilizar aqui. Certo? Componente linguagem, componente comida ali que eu coloquei. Para criar um componente é bem simples, não tem segredo nenhum. Nesse exemplo que eu estou fazendo, eu fiz tudo na mesma página, que é só para, um exemplo simples, mas assim, isso aqui você pode, cada componente ser um arquivinho Vue.js, inclusive você tem o Vue Client lá, que você trabalha, que ele sobe um projeto, é bem legal você trabalhar. Aqui eu estou dando um exemplo bem simples, só para mostrar como funciona. Então aqui a gente está criando um componente, aqui esse componente ele vai ter um template, que esse template ele está aqui, por exemplo, template, dei o ID de linguagem, então mesmo ID que tem que dar aqui, para ele conseguir encontrar o template e renderizar todas as coisas aqui. E aqui, eu estou criando aqui, quando a gente cria componentes, a gente não trabalha com métodos nele, a gente trabalha com esse objeto data, como se fosse um método data aqui. Então tudo que está dentro desse data aqui, o componente vai enxergar. Então, por exemplo, aqui é como se fosse uma variável aqui o título, e aqui eu estou colocando aqui linguagens. E aqui um array de linguagens, por exemplo, cada linguagem, Ruby, Java e Scala. Não tem segredo nenhum. E mesma coisa embaixo, componente comida, mesma coisa aqui, certo? Componente comida, e aqui o título, mesma coisa, não tem segredo. E como que funciona isso aqui? Criei os componentes e aqui eu peguei e estou chamando os componentes. Então, se eu vir aqui e tirar esse cara daqui, não vai mais aparecer lá. Recarregar. Só apareceu comigo. Então é isso. Primeira coisa que eu queria mostrar é isso aí. Muito simples fazer. Você consegue, então, como eu falei com ele, você criar vários componentes e você reutilizar várias coisas no seu sistema. Segundo aqui, componente dinâmico. Legal também. Deixa eu abrir aqui esse cara aqui. Esse já era. Esse aqui, ó. Tá vendo? É dinâmico. Então, mostrar o código para você desse cara também. Agora. Papo reto, esse aqui eu vou fechar. Bom, não tem segredo aqui. Tem um select. Esse conceito aqui que eles falam, eles chamam de transições. A gente tem os 2 componentes igualzinho eu já acabei de mostrar para vocês. Não muda nada, esse pedaço do código é a mesma coisa.
A única coisa que tem diferente aqui é na minha aplicação, tem essa variável, como se fosse um boolean, mostrar componente ou não. E aí aqui, a magia que ele faz aqui, a gente tem um select, a gente está utilizando aqui o vModel, e aí ele tem o value o value desse cara aqui, desse linguagem, é o nome realmente do componente que eu dei aqui. Tá vendo? É o mesmo nome aqui. Então o que acontece? Quando eu selecionar, por exemplo, linguagens, ele vai fazer o bind e aí ele vai ser inteligente com esse atributozinho aqui, esse is, que eles chamam de transições, ele vai tipo como se fosse injetar aqui. Então ele vai ficar dinâmico, ele vai ou mostrar um ou mostrar o outro, igual a gente está fazendo aqui. Isso aí é legal, às vezes, quando a gente quer, por exemplo, você cria componentes, você quer reaproveitar, você consegue fazer isso daí. E o último aqui, é falar um pouquinho de rotas com ele. Abrir aqui. Trabalhando com rotas com o Vue.js. Então aqui também não tem muito segredo. Se eu clico em linguagens, aparece aqui as linguagens, e se eu clico em comida, aparece aqui também as comidas, e aqui você tem tipo filhos dentro da rota, sabe? Você clica em comida e você vai mostrando aqui ó, arroz, feijão, conforme você vai clicando aqui. O código é assim. Mesma coisa lá. Então para trabalhar com rota você tem que... Eu estou importando na mão aqui, mas quando você trabalha com o VueClient lá, você dá os npm lá, já vem todas as coisas. Você vai importar o arquivo. Aqui você coloca o router view aqui para ele renderizar dentro desse componente. Aqui então, o que eu tenho aqui? Tem um componente chamado menu. Então, componente chamado menu. Desce. Aí. Tá aqui. Em algum lugar aqui. Componente comida. Aqui, componente chamado menu, certo? Então aqui eu tenho um componente chamado menu, um componente chamado home e os outros dois iguaizinhos lá. A única coisa que eu fiz aqui, eu joguei para uma variável ele, componente linguagem, componente comida, e aqui a gente trabalha com as rotas. Aqui. Estou criando uma rota aqui, certo? E aqui eu estou fazendo o mapeamento, tipo, igualzinho quando a gente trabalha com Angular, não tem muito segredo. Então aqui eu estou falando aqui, ó, quando bater no barra, eu vou dar o name de home, e aqui eu estou falando que nesse cara eu vou colocar o componente home. O componente home eu criei aqui. Tem uma variável aqui do componente home. Cadê aqui? Vai colocar esse componente, cadê? Aqui, lá. E assim para todos os outros. Por isso que eu fiz esse exemplo aqui, coloquei extrair para variável, e aqui ele está falando a mesma coisa. Ó. Quando eu bater em barra linguagens, o nome da minha rota vai ser a linguagens, que eu utilizo isso aí lá em cima, e ele vai colocar o componente ali, linguagens. Quando eu bater na minha rota name, aí vai. A única coisa diferente aqui que tem nesse cara de comidas, quando a gente, não sei se vocês perceberam, quando a gente fez o exemplo aqui, por exemplo, cliquei em comidas, vamos para outra aqui, livros, por exemplo, página não encontrada. Livros, cliquei em comidas, ele pega, ele tem filhos dentro da rota dele. Então é assim que a gente configura aqui. Bati em comidas, é que eu falo, ó, e quando dentro dessa minha rota tem filhos, então assim, ó, quando eu bater dentro de name, comida, conteúdo, ele vai mostrar o conteúdo de cada comida ali. E aqui o que eu fiz também? Se ele não achar nada, ele mostra o componente 404, que é esse cara aqui. Então quando eu cliquei lá, que ele falou 404, foi de propósito. Ele não encontrou, e realmente ele não encontrou a página. Então você consegue fazer mapeamento. Outra coisa legal aqui também, que dá para você fazer, até deixei um comentário aqui, você consegue fazer redirect direto, por exemplo. Às vezes se você entra na página, por exemplo, você já pode cair direto numa página, dessa maneira. Às vezes, por exemplo, você pode utilizar para várias coisas aqui. Um exemplo é, sei lá, se o sistema está em manutenção, quando o cara clicar, você já quer redirecionar ele para algum lugar, e aí você já manda ele para a rota. Bem simples, é só você colocar o redirect ali e para onde você quer enviar ele. É isso que eu queria mostrar para vocês.
O código está no meu GitHub lá, quem quiser dar uma fuçada, mexer, pode quebrar, pode fazer o que quiser lá. É isso aí. Assim que você sobe uma aplicação